Olá, sejam todos bem-vindos à programação virtual do CCBNB. Eu me chamo Caju, tenho 24 anos, sou artista visual e sou estudante de licenciatura em artes visuais na URCA, a Universidade Regional do Cariri. Eu resido hoje no Crato, no Cariri, né, no Ceará. Sou natural de Santos, São Paulo. E o que me traz, né, o que me traz para cá é exatamente essa busca de si mesmo, essa busca pela faculdade também, né, pela graduação. E eu me encontro nesse momento, assim, me alegando artista visual, né, já tem um tempo. Sou uma bicha não binária e esse fato, né, do meu ser é o que mais me motiva, né, a produzir, é o que tá no meu trabalho, é o que eu trago como questão, é o que eu trago na hora de pensar produção imagética, é o que me motiva, né, é o que eu chamo de motivo para minha produção. Ahn, Milhões de questões, né? Enfim, a gente tá precisando tá aí, a gente precisa ocupar. E eu tô aqui hoje para falar do meu trabalho Separados, que foi concebido em 2020, assim quando se instala a quarentena e a quarentena, né? Mais ou menos em metade de março de 2020, quando eu começo a ficar recluso, né? Quando a gente começa nesse momento de olhar para nós mesmos e pensarmos o que está acontecendo ao nosso redor de forma diferente, né? E também, a partir do momento em que eu não posso mais ir para a rua e trabalhar com essa arte urbana que eu tô acostumado, eu começo a procurar outras formas de produção, né? E aí é quando eu encontro a forma digital. E aí é quando eu encontro, né, esse Photoshop como uma ferramenta, né, uma possível ferramenta, eu começo a viajar nele, começo a mudar esse modo de produção que eu estava tão acostumado, né, que é na rua, que é a performance, que é essa interação humana que a gente está acostumado, né, essa coisa olho no olho, cara com cara. E aí quando eu venho para esse digital, eu começo a pensar mais no meu eu interior, assim. E aí o que eu penso? Não, peraí. Eu vou me expressar de alguma forma nesse meio digital. É o que eu tenho pra fazer agora e eu vou lá. E é daí que surge, aí começa, né, na verdade, a surgir o, a coleção de artbooks, os Separados, né? Que na verdade ele é dividido em três partes. É o primeiro Separados, o segundo o Encontrades e o terceiro o Encantades. Os três foram finalizados. O terceiro foi finalizado em dezembro de 2020, então fica mais ou menos 8 meses de produção, né, de março a dezembro. Foi uma produção calma, sem pressa, mais autoconhecimento mesmo. Foi mais essa coisa de entender o que é essa crítica que tem dentro de mim, né? De entender o que é isso que eu penso, o que é isso que eu passo. E também o que meus amigos passam, né? As pessoas que eu convivo, a minha comunidade, enfim, os meus iguais, né? E, e surge basicamente disso, os Separados, né? Surge toda essa inquietação que tem dentro de mim que eu preciso expressar de alguma forma. E é no digital que eu acho ela nessa quarentena. Então eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo pro BNB, pra vocês, pra poder exatamente explicar um pouco do que foi essa produção, né? De como foi esse processo de autoconhecimento, como foi essa transformação desse processo de autoconhecimento, como foi o processo desse autoconhecimento em arte visual, né? Em um trabalho visual, em uma apresentação visual. Então vamos lá. Eu começo então com Separados, que é o primeiro livro dessa coleção, é o primeiro artbook, né? Eu começo ele já pensando que seria um trabalho a ser exposto virtualmente, a possibilidade dele ser concretizado fisicamente depois ainda está em processo, mas eu já penso nele como um trabalho a ser exposto virtual. E o que eu trago nele, né? É exatamente essa questão da solidão, né? Os separados, a gente tá separado como comunidade LGBT, né? Ele vem com essa coisa da gente estar sempre sendo colocado no canto, da gente não se encontrar nem com nós mesmos, nem com os nossos iguais, dentro da nossa própria comunidade LGBT às vezes, né? Por isso que a gente tá separado nesse início. A gente tá tentando procurar algo que a gente nem sabe o que é de verdade ainda, né? Muitas vezes a gente se vê separado da própria família, da família sanguínea. E aí é esse desespero, é essa parte ruim da vida, é esse começo sem lugar pra ir, né?
É esse desespero que eu tenho certeza que toda bicha LGBT já passou, assim, sabe? E, e aí, em contraponto, eu venho com o Encontrades, né? Que é a segunda parte desse trabalho, que é basicamente quando a gente está mais crescido, a gente amadurece um pouco, sai um pouco desse medo de si mesmo, né? Começa a conhecer outros, conhecendo a nós mesmos também, porque a partilha de conhecimento, a partilha de pensamentos é o que forma, né? É o que forma essa autoestima, é o que forma esse nosso ser mais consolidado, né? Mais firme na sociedade. Então, no Encontrados é quando a gente encontra nós mesmos e aos nossos semelhantes, né? Quando a gente começa a trocar conhecimentos e levar esses conhecimentos para a vida, levar para frente. A gente começa a pensar num futuro, né? Num futuro bom, porque a partir de agora a gente consegue construir junto. A gente consegue fazer coisas para nós, né? E não só para os outros. E essa parte é maravilhosa, né? É uma parte assim de amadurecimento de uma forma incrível, né? É quando a gente mais se propõe a pensar nós mesmos, né? Sem todo preconceito, sem toda a catalogação, sem todo julgamento, sem toda a homofobia, toda a LGBTfobia, sem nada disso. A gente consegue olhar para si mesmo e aprender que a gente é também, né? A gente é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente pode ser o que a gente quer ser. E quando a gente começa a pensar nesse futuro, quando a gente começa a entender o que a gente pode ser e quem a gente é dentro desse movimento, né, dentro da sociedade, dessa comunidade, é que a gente vai pro Encantades, que é mais uma ideia utópica do que, na verdade, uma realidade. É mais um sonho meu, né? Quando eu entro no Encantades, é mais um sonho do que a gente poderia construir com todo esse conhecimento, que a gente poderia trocar se a gente não fosse barrada, né? Se a gente não fosse... se não dificultassem tanto a nossa vida. E aí quando a gente chega no Encantades, né, que é o terceiro e último book dessa coleção de artbooks, a gente encontra todo esse encantamento, né? Toda essa ideia utópica que eu coloco, todo esse sonho que eu tenho pra nós, todas essas possibilidades que a gente aprendeu, né, no Encontrados, todo o sofrimento que a gente teve no Separados, tudo a gente traz pra gente como forma de aprendizagem, como forma de evolução espiritual, né? Seria uma ideia utópica porque ainda não foi alcançada, eu acho que dificilmente vai ser alcançada, porque nesse artbook o que eu proponho? Eu proponho que a gente gere vida, que a gente tenha a possibilidade de gerar crias, que a gente possa gerar fetos, que a gente transmita a nossa cultura, o nosso conhecimento, tudo que nos foi aprendido até agora, tudo que nos foi ensinado pelos de nós, tudo que nos foi ensinado pelos de nós, possa ser transmitido para frente, para que a gente crie o nosso futuro, a gente crie a nossa próxima geração, para que a gente tenha a nossa cultura sendo admirada de uma forma boa, de uma forma positiva, coisa que não é, né? O ser LGBT, esse corpo gay, esse corpo bicha, esse corpo travesti, esse corpo lésbica, ele é sempre julgado na parte da comédia, na parte da bicha engraçada, na parte da bicha promíscua, né? Na parte do ser que não é humanizado, né? A gente é sempre colocado nessa parte não humanizada, e quando eu penso nessa cultura sendo aproveitada de forma positiva, é ver os nossos pontos bons, é ver tudo que a gente tem para compartilhar e ensinar, né? Como ser humano, e não somente como ser LGBT, que a gente também é mais do que isso. E é exatamente essa ideia de utopia, porque a partir de agora a gente poderia criar os nossos próprios estados. É isso que eu brinco com esse Encantados. A gente chega num encantamento tão grande, né? A gente chega numa ideia, num sonho tão evoluído de nós mesmos, que agora a gente pode criar coisas que a gente nunca imaginou que poderia ser possível. Tendo explicado, né, os 3 artbooks separadamente, eu vejo eles se completando, né? O primeiro traz o sofrimento, né? Traz o início, traz a questão. O segundo já traz os encontros, né? A troca de conhecimento, o amadurecimento, o autoconhecimento. E então a gente chega no terceiro, que é esse futuro, né? Então a gente tem início, meio e futuro. Não vou dizer fim. A gente tem início, meio e futuro. E aí se forma, né? Conjunto. O tríptico proposto, né? O tríptico que eu consigo fazer, o que eu consigo extrair de mim quando eu penso
quando eu penso nessas questões, quando eu penso em produzir esse trabalho com esse questionamento, né? Então, quando eu falo que eu me fecho mais, né, e eu sou meio que obrigado, mas também não obrigado, eu vou buscar, né, vou buscar novos meios de produção, a gente estando em confinamento, que eu encontro Photoshop, eu utilizo o Photoshop basicamente, vou dizer uns 95% no processo desse trabalho, né, porque também tem umas partes de fotografia que eu utilizo para poder fazer uma colagem digital. O trabalho ele é basicamente feito em colagem e pintura digital, onde eu utilizo de colagens de madeira, colagens de peles mestiças, colagem de... deixa eu ver... vários tipos de colagem, né, também. E fotografias que eu tiro em casa e utilizo para colagem. Por que eu chamo de artbook também, né? Além da técnica, por que eu utilizo artbook? E quando eu uso o termo artbook, né? O que seria um artbook, né? O artbook ele não é nada mais, nada menos do que uma junção, uma coleção de imagens que tratam do mesmo conceito, né? Uma coleção de ideias que estão conversando entre si ali dentro. E, inclusive, o artbook ele vem de um artista que eu uso como referência para esse trabalho, que é o Ezer Gunduz. É um artista visual que reside em Istambul. Ele tem uma viagem com essa questão do corpo, com uma coisa biotecnológica, sabe, uma coisa meio cyber, uma coisa meio ciborgue, assim, e é uma viagem muito legal de se assistir, assim, inclusive eu recomendo ele. Foi através dele que eu pego esse termo do artbook, né, que é uma forma que ele utiliza para nomear vários trabalhos dele, que tem um formato parecido com o meu, né, com o que eu consegui concretizar. Eu tenho também como referência, né, algumas coisas, alguns mitos, né, algumas crenças, algumas loucuras mesmo da minha cabeça, sim, como por exemplo a questão da catalogação do corpo, né, que já falei várias vezes, é uma coisa que realmente me questiona, né, e que tá sempre presente no meu pensamento, assim, sempre me sinto catalogada de alguma forma, e isso vem como motivo, né, para produzir esse trabalho. E eu acho que a maior referência mesmo também é a minha vivência, né? A minha vivência como bicha nessa comunidade, é tudo que eu passei, tudo que eu passo, e tudo que nós vemos, né? E tudo que é jogado pra gente. Que é realmente o meu maior estímulo para poder fazer esse trabalho, né? Porque foi basicamente uma vomitada assim mesmo, né? Foi o que eu precisava fazer isso, assim, precisava me autoconhecer, precisava saber o que eu tava querendo dizer com isso, e fui dizendo, e fui transformando em imagem, e fui jogando pra fora. Tive referência, sim, mas eu acho que a minha maior referência foi realmente a minha vivência, assim, a minha experiência, sabe? Então ele tem 78 páginas, né? Os 3 artbooks ao todo, né? Eles completam 78 páginas. Então dão 78 imagens, né? Algumas são espelhadas, então se tornam uma. Eu também não me prendo muito nessa parte de contar as imagens, né? Eu acho que eu tive que sim fazer um padrão de páginas, ter um número certinho para poder, na hora da impressão, caso fosse impresso mais tarde, ele pudesse bater com o número com o número de gráfica, né? Quando você vai imprimir uma coisa, uma revista, um livro, enfim. Podem acessar ele através do meu Instagram, @dropei, e através do meu site, www.umcaju.com. E lá tem todos os links direitinho para poder ter acesso aos e-books de forma online. Ainda não é possível baixar. Bom, eu me vejo totalmente nesse trabalho, né? Porque tudo que tem ali, todas as questões que eu falei aqui, é exatamente tudo que eu passei, tudo que eu sonho pro futuro, né? Ali tem todas as questões que eu penso cotidianamente, tem todos os sofrimentos que eu passei, tem toda essa parte de autoconhecimento, né? Que foi essa adolescência, mas não um autorretrato de mim, porque não é eu ali, é mais a vivência que eu tive, que muitas tiveram, né, também. E esse trabalho, ele teve o seu lançamento, né, a primeira vez que ele foi exposto foi através do Porto Dragão, de Fortaleza, foi o evento Arte em Rede, um evento totalmente virtual, né, já por causa da pandemia. E então depois ele começa a rodar em alguns circuitos acadêmicos, né, e agora ele foi exposto novamente através do Pajubá Festival,
um festival LGBT, né, com foco LGBT, que está acontecendo agora em São Paulo, entre abril e maio. E também o Separados vai ser exposto numa galeria nova que está sendo inaugurada agora no Cariri, que é o Redor Galeria. Inclusive o site deles, o nosso site já está funcionando, galeriaoredor.com. Acessem. Bom, então eu acho que eu consegui dar uma sondada, né? Explicar um pouquinho do meu processo, do que eu passei para poder fazer esse trabalho, de quais foram as referências, quais foram as motivações. E acho que deu para poder trocar um pouco, né, de conhecimento com isso. Eu acho que. Acho não, eu espero, né, que todas as pessoas que tenham e terão acesso a esse trabalho acolham ele com carinho, né? Porque é um trabalho que eu faço de coração, assim, é uma ideia que eu boto para jogo de verdade, assim, né? Expondo tudo que eu penso, tudo que me motiva, tudo que me mexe, tudo que me bagunça. E espero que aproveitem o trabalho, né? Eu já te falei onde pode ser acessado. E o CCNB vai colocar aqui embaixo também o link, tanto do Instagram quanto do site. Então eu queria agradecer, né, essa oportunidade linda que o CCBNB me deu, né, me convidar para fazer essa fala. Queria agradecer e parabenizar eles também, né, por essa iniciativa, né, durante a pandemia, esse tempo difícil que a gente tá. Queria agradecer vocês também que estão assistindo, né, que tiveram interesse em assistir. E eu acho que é isso. Até breve.